Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de todos os nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos e sobre a nossa vida neste momento de estudo aqui da Palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 4, a partir do versículo 14, para a leitura desta tarde. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 em diante, para nosso estudo e meditação. Hebreus 4, do 14 em diante. Vamos iniciar a leitura. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos lido Hebreus 4, do versículo 11, Hebreus 4, do versículo 14, até o versículo 10 do capítulo 5, que é o nosso texto de meditação hoje à tarde, né? Hebreus 4, 14 a 5, 10, nós vamos orar neste momento. Senhor, agradecemos a tua bondade, a tua misericórdia. Oramos pedindo que o Senhor manifeste continuamente sobre nós a tua infinita graça, porque nós precisamos da compreensão da tua palavra para sermos não somente ouvintes, mas praticantes. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o papel preponderante de Jesus Cristo na nossa salvação e agora no sustento da nossa fé, na preservação da nossa confiança, na garantia de que a obra que iniciada está sendo consumada e será consumada até aquele dia glorioso.
nós reconhecemos que tudo isso é uma obra do Senhor que nós recebemos pela fé. E por isso nós estamos orando, pedindo misericórdia do Senhor para confirmar em nossos corações essa palavra. Oramos também pedindo que o Senhor esteja abençoando a vida do cunhado da Léo, que o Senhor, por misericórdia, atue na sua vida e conforte o coração dele e da sua família, para que a mão do Senhor possa produzir calma, sossego e possa levar a uma conversão neste período tão doloroso. Nós oramos e agradecemos por todas as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos aí com essa palavra maravilhosa de Deus, que é a carta aos Hebreus, e estamos lutando aí com a compreensão mais detalhada desta carta, que é verdadeiramente a exposição da obra redentora de Jesus Cristo de uma maneira que nós podemos compreender tudo aquilo que foi planejado por Deus e que foi expresso no Velho Testamento de uma forma de uma forma simbólica, tipológica, para que nós pudéssemos compreender agora aquilo que Deus operou e aquilo que Deus continua operando na nossa salvação. Rapidamente, lembrando que essa carta foi escrita por um autor que não é conhecido, nós não sabemos exatamente quem foi, há muitas ideias a respeito de quem escreveu esta carta, mas nós não temos, assim, nenhum tipo de definição a respeito desta autoria. E nós sabemos que estes irmãos encontravam-se ameaçados pelo desânimo. Eram os judeus cristãos. Muitos judeus que se converteram ao cristianismo depois da morte de Jesus, muitos judeus se converteram ao cristianismo, inclusive os irmãos de Jesus, né? Tiago, Judas, que acabaram escrevendo duas das cartas do Novo Testamento, né? E talvez outros irmãos de Jesus tenham se convertido, e muitos judeus se converteram depois da morte de Jesus. E nesta circunstância agora, e talvez aí por volta de 65, um pouco antes de 70 depois de Cristo, né? Ou seja, cerca de 30, 35 anos depois da morte de Jesus, eles estão sendo ameaçados pelo perigo da apostasia. O que é essa apostasia? A apostasia é uma possibilidade, é um risco de abandonar a fé. E por que estavam correndo esse risco os judeus cristãos? Nem todos, né? Mas alguns judeus cristãos estavam correndo esse risco, porque estavam sendo perseguidos, expulsos do judaísmo, das instituições religiosas judaicas, né? Eles estavam sendo expulsos dos, dessas instituições religiosas e temendo sofrimentos e morte, porque eles estavam sofrendo perseguição e passando por períodos de mudança na liderança da igreja. Eles receberam o evangelho por meio dos apóstolos. Eles não conheceram Jesus pessoalmente, esses crentes. E eles receberam o evangelho por meio dos apóstolos. Já foi, né, depois, então,
de alguns anos depois da morte de Jesus. E eles estavam passando por períodos de mudança na liderança da igreja, e o que trazia alguma insegurança também para eles, porque como que eles continuariam sendo recebidos na igreja se ia haver mudança na liderança, né? O próprio Tiago deixaria de liderar, porque ele seria morto, e outros líderes do tempo de Jesus talvez deixassem também a liderança da igreja. Então, era uma insegurança. Como seria o relacionamento entre eles, né? Como que eles seriam recebidos e nessa nova forma da igreja? E eles eram cristãos, então, cristãos da chamada diáspora. Diáspora é um movimento de saída, né? De afastamento dos judeus da própria Palestina. Eles eram mandados embora da Palestina, foram perseguidos na Palestina, então eles saíam para outros países. Esse movimento é chamado diáspora. Talvez no tempo da perseguição de Nero, e eles estavam sujeitos, portanto, a sofrimento e vergonha. Primeiro, porque confessavam a Jesus como seu Salvador, né? Para os judeus já era uma vergonha confessar Jesus como Salvador, né? Os judeus religiosos, os judeus do judaísmo. E eles, então, estavam sujeitos a esse sofrimento e vergonha, porque estavam confessando que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. E eles estavam despojados das instituições familiares e religiosas visíveis do judaísmo organizado. E eles estavam, então, confusos pelo caráter invisível do reino de Deus, né? Eles não tinham nenhuma noção do que era o reino de Deus, porque os judeus imaginavam que Jesus inauguraria o reino nesta época. Ele é o Messias, e então ele traria o reino e assumiria o trono de Davi nesta época. Mas isso não aconteceu, porque não era o propósito de Deus naquela ocasião fazer isso. Então eles estavam confusos pelo caráter invisível do reino de Jesus. A glória de Jesus não foi vista, exceto naqueles que foram testemunhas da sua ressurreição. Essa glória de Jesus estava velada em seu sofrimento na cruz do Calvário. Enquanto ele esteve na terra, não houve manifestação da sua glória. A sua glória foi manifesta só depois da sua morte na cruz. Desta maneira, eles estavam tentados a desviarem-se da fé. Tentados a desviarem-se da fé. Não quer dizer que eles se desviaram, mas estavam sendo tentados a se desviarem da fé, a caírem em incredulidade, né? E desistirem de sua peregrinação aqui neste mundo em direção ao descanso eterno, o céu, e em direção à cidade de Deus, a própria habitação do Senhor Jesus. Essa era a situação dos judeus desta carta. E Deus, então, usa este autor para falar aos judeus, e esse autor mostra, então, que Deus nos tem falado pelo Filho, que é muito superior aos anjos. Por que o autor está comparando essa superioridade de Cristo sobre os anjos? Porque os judeus, criam que a revelação dada a Moisés era uma revelação superior, porque foi dada pelos anjos. Os intermediários entre Deus e Moisés foram os anjos.
e eles consideravam os anjos como criaturas superiores, portanto, era uma situação de superioridade, né? Deus nos tem falado por intermédio de anjos, mas agora Jesus nos veio e ele é um instrumento de Deus neste momento. Ele é superior aos anjos. Então, o autor da carta está dizendo: olha, nós precisamos prestar atenção às verdades ouvidas, porque aquelas que vieram por meio dos anjos se cumpriram. Se aquelas que vieram por meio dos anjos se cumpriram, quanto mais serão cumpridas aquelas que vieram por meio do próprio Filho de Deus, que é Jesus, o qual é comprovadamente Filho de Deus porque foi ressuscitado dentre os mortos, né? Então, isso é o argumento do autor. Portanto, irmãos, ele diz: separados por Deus para si mesmo. Olha só o privilégio que ele está dizendo que os judeus têm. Separados por Deus para si mesmo, para o próprio Deus. Esses irmãos judeus precisavam ter esta consciência que eles eram separados por Deus para o próprio Deus, escolhidos para o céu, escolhidos para que servissem a Deus aqui neste mundo e fossem para o céu. Pensem em Jesus, diz o autor, como sumo sacerdote de nossa fé, isto é, aquele que é um único e legítimo intermediário, muito mais importante, é, é, muito mais santo e muito mais legítimo do que aquele que era feito sacerdote de homens, né? O feito sacerdócio de homens, como Arão e seus descendentes. Então, eles eram deviam necessariamente saber que eles não deveriam deixar falhar essa promessa de descanso, porque o autor está dizendo: vocês têm um sumo sacerdote, que é o sacerdote maior da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então, não pensem que a promessa de descanso falhou. A promessa não falhou, como alguns têm imaginado, e por causa da incredulidade de alguns lá no passado. Aquela promessa do passado de habitar a terra também não falhou, por causa de alguns que duvidaram, eles deixaram de assumir, de entrar na terra prometida. Mas Deus cumpriu aquela promessa com Josué, introduzindo o povo naquela terra, naquela região, né, de Canaã. Então, vocês não devem pensar que a promessa de descanso falhou. Há um tempo apropriado para que aqueles que creem, um tempo que Davi chama de hoje, que é um tempo que é necessário ser cumprido para entrarem no descanso. Qual descanso? O descanso que foi inaugurado por Jesus Cristo e que, porque ele já está numa situação de descanso, né? Jesus já está ressuscitado no céu e que vai ser consumado em sua segunda vinda, né? Inaugurado por Jesus no céu e consumado na sua segunda vinda, que começa com a regeneração do pecador. Ou seja, há uma obra que se inicia na regeneração do pecador. Quando o pecador se converte ao Senhor Jesus, a obra começa aí. E esta obra que começa aí é a garantia, ela é a obra que dá início
seminal, ela é a semente que planta a verdadeira obra de Deus na nossa vida e que garante que vai ser consumada essa obra no coração do pecador e depois, na segunda vinda do Senhor Jesus, quando nós entraremos no descanso eterno definitivamente. Jesus, então, segundo o autor, pôde realizar esta obra porque foi escolhido pelo próprio Deus. Então, o autor está dizendo: não se iludam com o fato de que havia sacerdócio, o sacerdócio arônico, levítico, né? Não se iludam com isso, porque o verdadeiro sacerdócio, do qual aquele era apenas um símbolo, é o Jesus, o Filho de Deus, chamado de filho, né? Hoje eu te gerei, né? Tu és meu filho, hoje te gerei, diz o salmista, né? Representando a própria pessoa de Cristo ali, dizendo, o próprio Deus dizendo sobre o seu Filho Jesus Cristo, que ele é gerado por Deus. Então, nossa salvação é de autoria do próprio Jesus Cristo. Ele é o autor que assumiu corporalmente a natureza e a forma humanas. Assumiu corporalmente a natureza e a forma humanas. Para quê? Para ser o nosso perfeito mediador. Se Jesus não tivesse assumido a forma humana, não poderia haver salvação, porque só um ser humano perfeito é que poderia cumprir perfeitamente a lei. Então, a nossa salvação é o cumprimento da lei perfeitamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, no livro de Romanos, fala que a lei é santa, justa e boa, e o mandamento é bom, porque é pelo mandamento que nós fomos salvos. Não a nossa obediência, mas a obediência perfeita de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele foi, então, o perfeito, e é o perfeito mediador entre Deus e os homens, podendo socorrer a nós, os seus irmãos, podendo nos abençoar nos momentos de angústia, a todos aqueles que obedecem a Ele, porque Ele assumiu todas as nossas fraquezas e venceu todas as nossas limitações e tentações. E então, esse é o argumento que o nosso autor está usando. Ante a iminência de incredulidade que levaria os crentes judeus a estarem totalmente descobertos, desmascarados diante de Deus, que conhece os pensamentos e propósitos e intenções dos corações, o autor da carta, então, adverte que sejamos diligentes, trabalhadores, sejamos pessoas que militam e nos esforcemos para chegarmos ao descanso proposto em Cristo Jesus, nossa gloriosa esperança do céu. A advertência que está sendo feita é no sentido de que verdadeiramente todos os judeus convertidos entendam que é necessário trabalhar, é necessário ser diligente em obediência àquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque Deus conhece as motivações do nosso coração, né? Nós temos um sumo sacerdote que penetrou nos céus e que está lá nos defendendo ante o Pai, né? Conservemos firmes a nossa confissão, isto é, aquilo que nós declaramos pela fé, que nós conservemos
como forma de crença que nós temos para com o Evangelho de Jesus Cristo. É bom notar que nós temos um sumo sacerdote, diz o autor, diferente daqueles que morreram. Este Jesus é filho de Deus, enquanto aqueles outros sumos sacerdotes eram humanos e morriam. O grande sumo sacerdote, o maior de todos, é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, assentando-se à destra de Deus. Ele não está igual aos outros sumos sacerdotes que foram escolhidos da família de Arão, mortos aguardando ressurreição. Não, ele está ressurreto à destra do Pai, poderosamente vencedor sobre a morte, e ministra permanentemente em nosso favor. A palavra diz que ele ministra permanentemente em nosso favor, ajudando-nos nas nossas fraquezas e atuando como advogado que defende ali a nossa causa. Então, nós vamos conservar a confissão que fizemos. O autor está, então, dizendo: nós temos motivos de sobra para conservar a confissão que fizemos e para não desanimarmos, para não agirmos de maneira a dar a impressão que vamos abandonar a fé. Não façamos isso, porque sabemos que temos fraquezas, mas o nosso sumo sacerdote, tendo passado por todas essas fraquezas, sem pecado, ele pode nos entender, saber as nossas angústias e nos atender nas nossas necessidades. Que coisa maravilhosa é podermos contar com Jesus nessas circunstâncias dramáticas da nossa vida. Ele é Deus eterno e homem perfeito, assumindo assim a natureza humana. Ele pôde compadecer-se e pode também compadecer-se de nossas fraquezas. Então é por isso que nós podemos chegar até Jesus confiantes de que ele vai verdadeiramente suprir as nossas necessidades. Ele conhece o nosso ser. Por quê? Porque ele também é um ser humano, tentado em tudo. Há muitas pessoas que dizem que Jesus não foi tentado, né? Isso é diminuir a sua função sacerdotal, é diminuir o seu trabalho como sacerdote, é diminuir a sua função sacerdotal em toda a profundidade e amplitude, porque ele atendeu em si todas as nossas vicissitudes. Ele percebeu em si mesmo tudo aquilo que era da nossa própria natureza. Venceu todas as provas e tentações. Ele é o nosso permanente socorro. Devemos nos achegar a ele com confiança por causa da sua infinita simpatia. É interessante como Jesus nos olha com simpatia, no sentido de quê? De que ele, por causa de sua infinita misericórdia, ele está no trono da sua graça e ali ele manifesta a sua misericórdia para conosco. Ele é nosso permanente socorro. Devemos chegar até ele desta maneira, crendo que ele tem simpatia, ele olha para nós com atenção e se coloca no nosso lugar. Ali recebemos no trono da graça a sua misericórdia. Todos somos convocados para o trono da graça. Ali recebemos sua misericórdia e encontramos, achamos a sua graça para sermos socorridos e ajudados em termos em termos permanentes e em tempos de necessidade.
você precisa de Jesus todos os dias, pode-se chegar a Ele todos os momentos, porque no trono da graça é um trono completamente escancarado, aberto, absolutamente livre para penetrarmos até nele, chegarmos até nele e nos beneficiarmos da sua misericórdia. Nosso sumo sacerdote é o próprio Filho de Deus, irmãos. Portanto, seu sacerdócio é superior ao sacerdócio humano levítico. Moisés, por determinação de Deus, tinha determinado esse sacerdócio, né, e a família de Arão ficou sendo a família sacerdotal. Mas eram homens comuns, tomados do meio do povo, e eles estavam ali exercendo uma função intermediária na relação religiosa entre Deus e os pecadores. Aqueles que quebravam a lei de Moisés precisavam dele, né? E eles agiam segundo as prescrições legais. Quais as prescrições legais? As exigências da lei de Moisés, né? Então, e sendo homem, igualmente pecadores, podiam condoer-se daqueles que se apresentavam ali com pecados, os insensatos, os ignorantes, os pecadores, né? Pois, por experiência própria, esses homens entendiam as fraquezas dos pecadores. Eles também eram pecadores. E porque também eram pecadores, eles deviam oferecer sacrifícios por si mesmos. Por isso que anualmente eles ofereciam sacrifícios por si mesmos e pelo povo. Esta situação de ser sacerdote é uma situação honrosa, muito honrosa, né? Então, eles foram escolhidos honrosamente para serem sacerdotes. E ninguém assume essa posição por si mesmo. Deus é que escolheu, Deus é que chamou por intermédio de Moisés, né? Tem que ser convocado por Deus, como Arão foi. Mas Jesus é diferente. Jesus foi glorificado por Deus, porque também foi chamado por Deus, mas não como um homem qualquer. Assim, Jesus foi chamado como filho. Não foi Jesus quem se glorificou e que falou: olha, eu sou candidato a sacerdote. Foi Deus que lhe deu essa honra. Ele não buscou essa honra, mas Deus lhe concedeu essa honra e o glorificou, né, quando o escolheu, dizendo: Tu és meu filho, hoje te gerei, falando da sua encarnação, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, mostrando que era um outro sacerdócio, que não o levítico, um sacerdócio diferente, um sacerdócio eterno, que estava sendo iniciado, que estava sendo começado, esse projeto de santidade sacerdotal estava sendo iniciado em Cristo Jesus. Então, o ápice da sua glorificação foi no tempo do seu ministério neste mundo, quando ele passou por duras provas e tentações, e em tudo, em toda profundidade e amplitude, em tudo quanto nós pensarmos, ele foi experimentado, e experimentando também angústia pela morte, né? Angústia pelo sofrimento que iria passar, e desta maneira ele ofereceu a Deus com clamor, muitas lágrimas, intenso clamor e lágrimas, diz o texto, orações e súplicas ao Pai. Por quê? Para que fosse livrado da morte, né? Mas não, Deus o livrou da morte, sim, mas não do modo como ele orou ao Pai, né? Deus o livrou da morte depois que ele passou por ela na sua ressurreição. A resposta que Jesus obteve da sua oração, por sua piedade, por sua obediência irrestrita, por sua santidade
e impecabilidade absoluta não foi livramento da morte física, né? Da dor, da angústia, mas a própria ressurreição. Mesmo na qualidade de filho, Jesus Cristo aprendeu a obediência aqui significa sujeição total ao Pai, por experiência própria, por aquilo que ele passou, por aquilo que ele sofreu. Jesus aprendeu, né, essa obediência, porque ele aprendeu as coisas da sua humanidade. Ele se tornou homem e teve que aprender o comportamento do homem, o comportamento humano, teve que aprender como se relacionar com o Pai na condição de homem, na condição humana. E isso, então, foi atribuído a ele como mérito de filho obediente até a morte, morte de cruz. Como aquele que veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, Jesus venceu um a um os seus desafios. E eram desafios cada vez mais difíceis, cada vez mais constantes. Se nós analisamos os evangelhos, nós vamos ver como Satanás foi utilizando-se de recursos deste mundo, foi aproximando de Jesus e acelerando o processo de tentação, né, e apertando o cerco em direção aos sofrimentos. Então, Jesus venceu um a um os desafios cada vez mais difíceis e constantes. A sua integridade em obediência incondicional e perfeita foi extremamente clara. E a obediência que ele aprendeu e que ele experimentou desfez a desobediência de Adão. Que coisa, que plano perfeito e maravilhoso, né? A plena, perfeita, definitiva obediência de Cristo desfez totalmente a desobediência de Adão e qualificou Jesus para ser o nosso eterno sumo sacerdote. Tendo cumprido, então, plenamente e vitoriosamente seu ministério, Jesus se tornou autor da eterna salvação. É isso que o autor está demonstrando para os crentes judeus. Ele está mostrando que há uma eterna salvação e que essa eterna salvação não depende deles serem escaparem das tentações, das provações deste mundo, no sentido de que se eles saírem, eles vão continuar sendo salvos. Não, se eles saírem do âmbito desta salvação, do alcance desta salvação, eles demonstrarão incredulidade, e a incredulidade leva à desobediência, e a desobediência leva à apostasia. O autor não está dizendo que isso seja possível. Ele está dizendo que os judeus devem prestar atenção nisso. E ao invés de se colocarem desanimados, precisam se animar, porque eles têm um sumo sacerdote perfeito que pode e ajuda a todos eles nesse período de sofrimento. E Jesus, então, tendo cumprido permanentemente e plenamente o seu ministério, tornou-se eterno Salvador, sendo devidamente qualificado e nomeado segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos estudar depois o que significa segundo a ordem de Melquisedeque, e demonstrando que é uma outra esfera de sacerdócio, não é a esfera levítica de sacerdócio. Jesus jamais poderia ser um sacerdote levita,
Por quê? Porque ele era da tribo de Judá, né? E hoje acabou essa história de levita, né, irmão? De vez em quando a gente vê nas igrejas aí alguém falando: eu sou da classe dos levitas, eu sou levita, como se alguém pudesse ficar, porque está cantando, cuidando da parte musical, da parte litúrgica do culto, como se isso fosse é, uma, um retorno ao sacerdócio levítico. Não existe sacerdócio levítico. Ele foi extinto. O sacerdócio hoje é um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é o sacerdócio de Cristo. E nós somos como sacerdotes individuais, né? A doutrina do sacerdócio universal dos crentes está aí em pleno vigor, né? Jesus nos fez sacerdotes da nossa própria fé. Então, o sacerdócio de Melquisedeque e o de Cristo são semelhantes nesse aspecto. E nós vamos falar sobre isso mais intensamente em outra situação, né? Mas, rapidamente, só para deixarmos claro, Cristo jamais poderia ter sido um sacerdote levítico, e ele era da tribo de Judá e estabeleceu um novo sacerdócio. Ele deveria estar associado a outra ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. Tanto Cristo como Melquisedeque eram homens reais. Tem muita gente que acha que Melquisedeque era uma figura que não existiu. Não é assim. A Bíblia ensina que ele existiu. A Bíblia menciona o seu sacerdócio. Fala, inclusive, que ele foi rei e sacerdote em Jerusalém, né? Rei de Salém, a própria Jerusalém. Então, ele existiu no tempo e no espaço e era um sacerdote daquelas tribos primevas. O culto a Deus não é um privilégio de Abraão e suas descendências. O culto a Deus já era praticado por famílias, em que o chefe da família era também, ao mesmo tempo, líder político, sacerdote e rei, né? Então, ele deveria estar associado, o culto a sacerdotal, a Melquisedeque, assim, Jesus é da ordem de Melquisedeque, ou seja, de uma outra ordem que Deus estabeleceu, né? Tanto Cristo como Melquisedeque eram homens reais, então. Ambos eram reis e sacerdotes. A Bíblia demonstra claramente isso, chamando Melquisedeque de rei e sacerdote e chamando Jesus de rei e sacerdote. Aliás, profeta, sacerdote e rei. Ambos foram indicados por Deus e chamados rei de justiça e rei de paz. Nós vimos isso na experiência de Abraão, quando Abraão retorna da guerra contra reis lá que tinham levado Ló cativo. Ele defende Ló e ele assume várias. Assume a posição de vencedor, né? Então ele toma despojo daqueles que foram vencidos, daqueles que não venceram a guerra. E ele oferece desse despojo dízimos, né? Reconhecendo a autoridade de Melquisedeque. Então, ambos foram indicados por Deus e chamados de rei de justiça e rei de paz, né? Tanto Jesus como Melquisedeque. Melquisedeque, cuja genealogia é desconhecida, não quer dizer que ele não tinha pai nem mãe, né? Simplesmente a Bíblia não relata
né, representa figuradamente a Jesus. Ele representa. Ele não é Jesus no Velho Testamento, como algumas pessoas querem dizer. Melquisedeque é Melquisedeque, Jesus é Jesus. A figura de Melquisedeque representa apenas a figura de Cristo, né? É um símbolo da figura de Cristo. E o sacerdote levita era de uma linhagem conhecida, a família sacerdotal aarônica. Melquisedeque era de origem desconhecida para nós, né? Porque a Bíblia não menciona, mas reconhecido como sacerdote e rei do Deus Altíssimo, né? O próprio Abraão reconheceu isso. Então, ele era uma figura de Cristo. Bem, nós tínhamos isso a falar e temos algumas conclusões, vamos fazê-las rapidamente, para não ficar muito tarde. Primeira conclusão nesse texto tão rico e tão, às vezes, meio confuso, segundo algumas pessoas, mas que eu não vejo confusão nenhuma aqui. É o perigo da incredulidade. A desobediência que desqualifica o homem diante de Deus. A iluminação que precisa prosseguir. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, vocês já foram iluminados, vocês já receberam dons espirituais, vocês já receberam informações e participaram de milagres, de situações maravilhosas no relacionamento com Deus. Não desistam agora. Não desistam agora. Não corram o risco da incredulidade. Vocês são qualificados diante de Deus, porque Deus já deu para vocês muito mais do que para qualquer outra pessoa. Permaneçam nisso e cresçam nisso e desenvolvam isso. Meus irmãos, isso para nós é uma evidência muito clara de que nós também precisamos desenvolver a nossa salvação. Aliás, Paulo fala disso aos filipenses, né? Ele fala: desenvolvei a vossa salvação. Nós não podemos ficar como recém-nascidos, né? Quando um recém-nascido para de crescer, nós ficamos preocupados. Por quê? Porque é normal, é natural que ele cresça. Nós também, na vida espiritual, precisamos desse desenvolvimento, desse amadurecimento, desse domínio do Espírito Santo na nossa vida, fortalecendo diariamente a nossa fé. Segundo, bom, antes de passar para o segundo, essa é uma situação da responsabilidade de cada um, né? Não é o pastor que faz o membro crescer, o pastor alimenta o membro, né? O pastor tem o dever de pregar a palavra e desenvolver estudos que mostram a necessidade de crescimento e que nutrem o crente para o crescimento. Segundo, a tentação do desânimo existe. Ante as provações e tentações do mundo, existe essa tentação do desânimo e de recair. Às vezes é muito mais fácil deixar de ir ao templo, deixar de orar, deixar de levar uma vida de retidão diante de Deus e tocar a vida do jeito que eu vim. Não, eu vou voltar àquilo que eu era, né? Vou viver do jeito que eu vivia. É muito melhor. Há pessoas, às vezes, que não passaram por experiências de iluminação, de reconhecimento da palavra de Deus como palavra inspirada, que não passaram por nenhum tipo de quebrantamento, de reconhecimento de pecado, que podem ter essa tentação do desânimo e voltar ao mundo. É o que nós chamamos de recaída. Mas não é aquilo que é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós tenhamos desenvolvimento da nossa salvação. Você
tem parado no desenvolvimento da sua salvação? Está satisfeito com aquilo que alcançou? Ou tem procurado crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor Jesus? Paulo, com aquela estatura espiritual toda, disse aos Filipenses: olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição, a maturidade completa, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou crescendo, eu não troco nada pelo conhecimento de Cristo. Eu quero Cristo na minha vida, por isso eu reputo tudo que eu tinha, que eu tenho, como refúgio, como lixo. Ele até tem algumas versões que falam como esterco, para ganhar a Cristo e conhecer de Cristo cada vez mais. É isso que nós precisamos, né? E precisamos desenvolver também o conhecimento de Cristo na nossa vida, para também gravarmos o seguinte: a plena suficiência do nosso sumo sacerdote e as suas plenas graça e misericórdia. Nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, é absolutamente suficiente. Você não tem pecado que não possa ser perdoado. Você não tem situação que não possa ser resolvida. Você não tem nenhuma fraqueza que não possa ser fortalecida. Não a fraqueza, né? Mas a resistência a essas fraquezas. Então, a plena suficiência do nosso sumo sacerdote e as suas plenas graça e misericórdia. Nós podemos nos aproximar do trono da graça. Por quê? Porque ele está ali para nos abençoar, para nos suprir as necessidades, para manifestar a sua misericórdia. Como é que nós temos experimentado a graça e a misericórdia de Deus? Quarto, a realidade da encarnação de Jesus. Jesus não é uma figura que não encarnou, né? Uma figura fictícia. Jesus não é apenas uma aparência, como os docéticos do primeiro século queriam que nós entendêssemos. Que Jesus, na verdade, era só uma aparência, que ele não era real, ele não tinha encarnado em carne e osso. Se Jesus não encarnou, nossa fé ainda está vazia e a nossa salvação ainda por ser realizada. A realidade da encarnação de Jesus e sua capacidade de condoer-se dos pecadores é uma realidade não virtual, mas uma verdadeira encarnação. E como é que nós encaramos essa encarnação, essa materialização de Jesus aqui com um corpo humano perfeito, um corpo humano que andou em obediência ao Pai, que tinha todas as necessidades humanas, que tinha todas as emoções humanas? Que é que nós pensamos a respeito disso? Como é que nós encaramos a encarnação? Se Jesus Cristo não encarnou, nós ainda estamos perdidos. Você é daqueles que creem que Jesus se encarnou, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o Jesus que o apóstolo Paulo pregava, Pedro pregava, João pregava, né? E que o autor da carta aos Hebreus está manifestando aqui. E para finalizar, como que você lida com a oração? Olha só aqui, Jesus orou com súplicas. O texto diz que ele orou com súplicas, choro, com angústia, né? E súplicas, lágrimas, forte clamor, diz o texto.
para obter resposta, segundo o propósito de Deus. Jesus orou deste modo e a resposta não foi aquilo que ele pediu. Né? Estava lá: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas ele não foi liberto da morte, da angústia, da dor, do sofrimento. Ele não foi liberto. Ele foi liberto na sua ressurreição. Ele morreu. Ele não escapou da morte. Ele só escapou depois da sua ressurreição. O que foi um fato muito mais glorioso, porque se ele não tivesse morrido, ele não teria feito a nossa salvação, não teria operado a nossa redenção, não teria comprado um povo para o seu Pai, para o seu Senhor Deus, não teria feito, criado uma família em que ele era o primogênito de muitos irmãos. Então, Jesus passou pela morte e a sua oração foi respondida num plano muito superior. Deus respondeu num plano muito superior. Ele sofreu? Sofreu. Sofreu a angústia da morte? Sofreu. Então, ele passou por todas as angústias possíveis de um ser humano, mas Deus o glorificou pela ressurreição. Como é que é a sua vida de oração em relação a aquilo que você pede, em relação àquilo que você quer? Você pede aquilo que você quer ou pede que Deus faça a vontade dele na sua vida? É muito importante que a gente tenha essa noção, né? Muitos crentes pedem a Deus a realização da sua vontade, a vontade do crente. Os crentes amadurecidos pedem a Deus que faça a vontade dele na sua própria vida. Que Deus bondosamente nos abençoe para compreendermos e praticarmos a sua palavra, né? Que Deus dê graça a cada um de nós para isso.